2026 chegou, ano novo, e geralmente é nessa época que a gente começa a fazer os nossos planejamentos para o ano, o que que a gente quer buscar esse ano, quais são os nossos objetivos. E para você que quer ir crescer na carreira, quer conseguir um cargo maior, eu resolvi trazer aqui algumas dicas e algumas coisas que eu senti que melhorou na minha carreira e que me ajudou a ir de júnior para sênior em 4 anos. Acho que a primeira coisa que me ajudou muito e me ajudou durante várias coisas, em vários outros aspectos da vida, é ser curioso, uma curiosidade genuína, de você sempre tentar entender as coisas, tentar entender como funcionam, para que são usadas, para que não são usadas, e você perguntar para as pessoas, você ser uma pessoa que vai atrás de conhecimento, é algo assim que me motiva e que me leva mais longe cada vez. Desde o começo da minha carreira, assim, quando eu estava lá começando como estagiário, eu sempre perguntava para as outras pessoas do meu time, para as outras pessoas de outros times, para o Google, para o Stack Overflow na época, que não tinha ChatGPT, sempre perguntava o porquê daquilo, como aquilo funcionava, o que faz aquilo, para que é utilizado. Eu sempre foquei muito em aprender e ganhar mais conhecimento. E isso, sim, foi algo que sempre foi visto como um diferencial muito forte entre todos os lugares que eu passei. Outra coisa que eu acho como um diferencial muito grande também é você sempre buscar excelência naquilo que você faz, você não entregar as coisas de qualquer jeito, você se preocupar com os detalhes, se preocupar com como aquilo vai ser usado. Então, se você vê algo que está com problema, vê algo que você vai entregar e não está de um jeito aceitável, você reporta, fala com alguém, fala que aquilo não está do jeito que deveria estar e sugere melhorias. Então, ter essa responsabilidade com as coisas que você faz desde o começo foi algo assim que eu senti que me diferenciou bastante de outras pessoas, porque eu sempre estava... eu comecei a minha carreira em startup, então eu tinha um contato com o business, o lado business da coisa muito forte também, não só do técnico. Então, me preocupar tanto com a qualidade técnica quanto com o produto em si, saber pensar se a gente está entregando uma coisa boa e que vai ser útil, e pensar se a gente está entregando um código de qualidade, foram coisas que me diferenciaram bastante também durante a minha jornada. E ainda relacionado a responsabilidades, outra dica muito valiosa que eu dou é sempre tentar melhorar o ambiente que você passa. Então, alguns exemplos que eu posso citar assim, que eu fiz na minha carreira, foram de, por exemplo, quando eu entrei na minha primeira empresa grande remota, eu tive que passar por um processo de onboarding, assim, de instalar várias ferramentas, de instalar vários pacotes, várias coisas assim. E o que eu fiz foi basicamente pegar tudo isso e compilar em um script shell, em que basicamente eu só rodava e ele instalava tudo aquilo lá na máquina. Então foi algo que eu precisei fazer uma vez e que foi usado várias outras vezes por várias outras pessoas do time, porque o time tinha uma parte usando Windows, uma parte usando Linux, entraram pessoas novas, então as pessoas que utilizavam Linux foram trocando, as pessoas que utilizavam Windows, aliás, foram trocando e vindo para o Linux, e eles usavam o meu script, e aí eles falavam que sim, que era um negócio muito prático, porque era só rodar um comando e já tinha todo o ambiente de desenvolvimento preparado. E as pessoas que utilizavam depois também, as pessoas que entraram depois, agradeceram muito por ter criado algo assim que foi relativamente simples, mas que ajudou todo mundo e melhorou o ambiente que eu passei. Outro exemplo que eu consigo dar também é a questão de documentação, a questão de pacotes, a questão de código em si. Então, durante toda a minha carreira, uma coisa que eu fiz muito foi ir atrás de melhorar a documentação das coisas. Então, principalmente quando eu estou iniciando na empresa, assim, eu sempre vou tentar entender um projeto, entender o que aquele projeto faz e como ele funciona, como que roda ele. E aí, se eu vejo que é um projeto que não tem um README bem feito, não tem algo assim, que é uma pessoa, eu, sem contexto nenhum, vou conseguir entender, vou ter que perguntar para outras pessoas e fazer elas perderem o tempo delas. Então, é algo que eu tento colocar na descrição do projeto, colocar na documentação. Então, essa questão de documentação foi sempre algo que eu fui muito forte, assim, de tentar deixar todo o contexto dentro do projeto, ou, sei lá, em alguma ferramenta de documentação, para quem for ler depois de mim, entender aquele contexto sem precisar perguntar para alguém.
e outras partes também relacionadas a código, de identificar um código, ver que ele não está bom e sugerir melhorias ou já implementar e pedir para alguém revisar. Eu sempre fui muito de dar sugestões de melhorias, assim, de toda vez que eu encontrava algum problema, alguma coisa que eu enxergava potencial de melhoria, eu conversava com os meus superiores, conversava com pessoas do time e sugeria como que a gente podia melhorar aquilo lá e se o que eu estava pensando fazia sentido ou não. Alguns faziam, alguns não, alguns o pessoal me explicava por que era feito aquilo lá e aí eu entendia e aprendia. Alguns o pessoal falava que fazia sentido e eles não tinham feito ainda porque faltava tempo, ou alguns falavam que não fazia sentido, eles não tinham feito porque ninguém tinha pensado naquilo ainda, então sempre fui muito valorizado por essa visão assim mais crítica e com responsabilidade das coisas. Outro ponto que eu considero assim muito importante é você aprender como as coisas funcionam debaixo dos panos e aprender os conceitos básicos da computação, da programação e não ser só um usuário de framework, um usuário de linguagem, porque como eu me vejo, eu sou um resolvedor de problemas, eu não sou um programador JavaScript, eu sou um programador que usa código para resolver problema. Então, óbvio que eu tenho mais experiência e eu tenho mais afinidade com uma linguagem que eu uso mais, mas se eu precisar usar alguma para outra coisa, vai ter ali a curva de aprendizagem, mas ela vai ser muito menor porque eu entendo o que eu quero fazer e o que eu posso fazer com aquilo. Aprender sobre as tecnologias que eu uso, aprender sobre as tecnologias que eu já usei, foram coisas assim que eu fui aprendendo um pouco mais conforme eu fui fazendo entrevistas. Algumas entrevistas que eu fiz me pediam para descrever e explicar como funcionavam coisas que eu já utilizei no passado, e eu fui percebendo que aí tinha algumas falhas no meu conhecimento e coisas que faltavam complementar. Inclusive, fica aí outra dica, fazer entrevistas ajuda muito você a entender o que falta em você e o que você precisa estudar. Eu aconselho a estar fazendo entrevistas sempre, sim. Óbvio que a gente gosta do tempo de descansar e de não precisar correr atrás de emprego, mas fazer entrevistas, apesar de ser cansativo, é sempre bom você estar aquecido para caso apareça alguma oportunidade e ir atrás de coisas melhores, mas também é muito bom para você entender o que as empresas estão pedindo, o que você não tem e precisa estudar, e o que você já tem e você pode confiar naquilo, você sabe que você entende bem daquilo, sabe explicar bem. E ainda falando sobre explicar, uma coisa que eu recomendo fortemente e recomendo muito, assim, que vai te fazer entender melhor as coisas também, é você explicar, você ser um mentor de alguém, você espalhar o seu conhecimento, você conseguir distribuir mais as coisas que você sabe, porque durante a minha carreira também, desde o começo, eu sempre fui muito de ajudar as pessoas, de ajudar de verdade mesmo, assim, de sentar lá com a pessoa, de tentar resolver o problema, de tentar descobrir, ajudar de alguma forma, não só daquele jeito fingindo que tá ajudando, fingindo que tá fazendo alguma coisa. Eu sempre fui muito de ajudar, de explicar, de falar, de compartilhar conhecimento, assim. Numa das primeiras empresas que eu passei, eu era meio que a pessoa que tinha mais conhecimento nas tecnologias novas. E aí as outras pessoas de outros times foram começando a usar essas tecnologias e eu, por escolha minha, decidi fazer um workshop ali com o pessoal, de apresentar para eles como que eu utilizava, o que eu achei que tinha dado bom pra gente, o que eu achei que tinha dado ruim, o que eu faria diferente. E isso foi, tipo assim, no meu segundo ano de carreira, assim, eu não era como se fosse um super sênior, uma pessoa especialista no assunto. Eu só fui compartilhar o que eu tinha de experiência. E foi muito valioso com o pessoal, foi muito valioso também esse intercâmbio, assim, de conhecimento, de ver o que eles já estavam fazendo, o que poderia trazer do projeto deles para mim. Então foi experiências assim muito fodas. E aí nas outras empresas também eu sempre fui muito de compartilhar conhecimento, eu sempre fui de ver notícias, ver artigos, ver implementações novas, ver melhores práticas com a tecnologia e compartilhar no canal da equipe, tentar colocar isso nos meus code reviews, de colocar isso em prática nos meus códigos, nas minhas abordagens. E sempre foi muito bem visto assim pela empresa de estar atualizando esse pessoal, assim. Principalmente numa empresa que eu estava, uma empresa grande do Brasil, que era um time de um pessoal mais velho, assim, de um pessoal de 30, 40 anos, então
Eu era meio que o sangue novo da equipe, assim, que estava trazendo as atualizações e ajudando o pessoal a se atualizar. Foi uma experiência muito massa. E agora, nessa empresa que eu tô também, eu sempre estou tentando trazer melhores práticas, tentando trazer tecnologias diferentes. Eu gosto muito de trazer exemplos aqui no canal para poder ficar um pouco mais prático as visões. Então eu vou trazer um exemplo que aconteceu essa semana, que aqui na empresa a gente tem vários serviços assim para algumas features que a gente vai testar. Dá muito trabalho de rodar tudo local, então a gente acaba testando em dev ou em produção, mas também é perigoso testar em produção e testar em dev, às vezes a gente não consegue ter o controle que a gente quer de atualizar alguma parte do código, ver um log, rodar de novo. É um processo muito mais demorado. Eu comecei a perceber esses problemas assim. Eu fui tentando identificar formas de montar um ambiente local melhor, que a gente pudesse testar e colocar a mão na massa. Fui rodando algumas aplicações localmente. E aí eu lembrei de uma tecnologia que eu tinha usado lá na outra empresa, chamada Tilt, que é basicamente um orquestrador de ambiente dev. Eu trouxe para cá, basicamente o que eu fiz foi que esse Tilt você consegue montar um Tilt file, que é basicamente um arquivo de definição do seu ambiente. E aí, com um comando, eu consigo dar um tilt up e ele sobe todo o ambiente que eu preciso. O que eu fiz aqui foi, para cada feature específica que eu precise rodar esses testes mais complexos, eu subo um ambiente inteiro que eu preciso, desde serviços, banco de dados, fila, sei lá, o que precisar, porque ele roda com Docker, ele roda script shell, ele roda tudo. Aí eu ainda subo nesse mesmo ambiente um botão para testar a feature que eu quero. Então, algo que antes levava, sei lá, 15 minutos só para começar o ambiente e aí fazer todo a requisição, ver o fluxo e tal. Agora é algo que eu consigo rodar com um comando, apertar um botão e 30 segundos está montado o ambiente que eu preciso. Eu fiz até um agora semana passada, foi o meu segundo teste com isso. O primeiro foi para gerar pedidos, basicamente eu subi acho que 3 serviços e criei botões para gerar pedidos, um para cada plataforma assim e tal, então facilitava muito. E o segundo foi agora para um caso em específico, que é uma feature que eu estou falando aqui nos outros vídeos também, que é para fazer o onboarding de restaurantes, mantendo o ID do Uber Eats deles para o nosso ID. Então, sem apagar um ID antigo, a gente fazer esse mapeamento. É algo que estava dando muito trabalho de testar, assim, de montar o ambiente. E aí com o Tilt eu consegui subir todos os serviços necessários rodando localmente, consegui subir o banco de dados, consegui subir um seed para poder ter todos os dados que eu preciso no banco de dados para testar, consegui subir um botão só para fazer a requisição e ver o fluxo todo funcionando, consegui fazer um botão para converter o menu deles para o nosso menu, então basicamente o ambiente todo que eu precisava, com botões de fácil acesso, com um comando fácil, e isso assim acelerou o negócio absurdamente. E aí eu compartilhei isso com o pessoal do time, eles ficaram assim malucos na ideia, gostaram muito da ferramenta e agora eles estão começando a aprender mais também a utilizar e fazer essas coisas assim. Então eu gosto muito de sempre estar compartilhando conhecimento e buscando mais conhecimento das outras pessoas também. Uma outra dica importante também é que você seja lembrado, você tente buscar ser relevante naquilo que você faz. Tem o famoso ditado aí de quem não é visto não é lembrado. Você dá a cara a tapa, você não ter medo de errar, você ter confiança naquilo que você faz. E quando você errar, você assume o seu erro, você entende a responsabilidade que você tem e você fala que vai melhorar. Você busca melhorar, você é uma pessoa que aprende com os erros. Eu já fiz cagada também, eu já errei, eu já fiz algumas coisas ruins na minha carreira, já fiz subir bug para produção, eu já fiz esse tipo de coisa. E quando aconteceu, eu não tentei culpar alguém, não tentei dar alguma desculpa. Eu assumi o meu erro, tentei identificar o problema, tentei identificar a solução o mais rápido possível. E eu transformei um erro em algo que me deu um pouco mais de valor ali, de mostrar que eu tenho responsabilidade pelas coisas que eu faço. E isso desde o começo da minha carreira. E não só nessa questão de responsabilidade de código também, de ser visto e ser lembrado, mas também de participar ativamente na parte de conexão com pessoas, porque essa questão do network eu acho que é algo que faz muita diferença também. Principalmente buscar as pessoas mais experientes do seu time, as pessoas que você identifica que são as pessoas que têm um conhecimento mais amplo das coisas. Uma coisa que eu fiz muito na minha carreira foi sempre colar assim no cara mais sênior do time, ficar perguntando coisa pra ele assim de como as coisas funcionam, o que eu poderia fazer. Nunca tive medo de
pedir code review para as pessoas. Eu lembro que nessa empresa grande do Brasil que eu tava, eu entrei como júnior, e aí no meu time tinha um especialista no time, tinha alguns seniors e 1 ou 2 plenos. Quando eu entrei assim, eu já colei no senior, ele foi meio que o meu, no senior não, no dev especialista, ele foi meio que o meu mentor. A gente sempre fazia umas calls, às vezes, para ele me explicar uns fluxos. Eu sempre mandava mensagem para ele perguntando alguma coisa. A gente sempre trocava essa conversa. Depois de alguns meses de empresa, assim, eu já sentia que ele tinha mais confiança em mim do que nos seniors do time. Então foi algo muito interessante, assim, de ver como que essa dinâmica de estar sempre presente ali, de ter esse contato, de ter essa curiosidade, me fez ter uma visão massa desse cara, assim, e ver como ele via potencial em mim, assim, de enxergar esse tipo de coisa. E eu sempre mandava para ele os meus códigos para ele revisar, ele sempre me dava umas dicas muito boas e valiosas, e aí eu fui aprendendo, melhorando com o tempo e tal, e eu conseguia aplicar o code review dele, as coisas que eu aprendi em outros code reviews, pegar coisa no PR dos seniors também. E eu lembro que o nosso team manager, na época, ele falou que um dos feedbacks que ele deu assim, foi de que eu consegui subir o nível de qualidade do time, de ver como as entregas estavam sendo muito melhores e com mais qualidade mesmo, assim, de ver que o código estava ficando melhor, que as entregas estavam ficando melhor, que eu estava prestando atenção em detalhes e coisas assim. E foi algo que tanto o dev especialista quanto o tech lead do time, o team manager, na verdade, elogiaram em mim, tanto em one-on-ones, em retrospectivas e coisas assim. Ainda nessa empresa, teve uma outra vez que a gente fez uma parceria com outro time e tinha um outro dev especialista naquele time, que era um especialista em Python dessa vez. Esse primeiro era um especialista em JavaScript, que me ensinou várias coisas, e o outro era um especialista em Python, e eu não tinha muita experiência profissional em Python. Eu comecei a mandar uns PRs para ele assim e tal, porque era o dev que eu identifiquei que era o que tinha mais conhecimento, e os meus PRs eles voltavam assim cheio de coisa para revisar. E em vez de ficar puto e querer xingar o cara, eu falava que eu agradecia ele e agradecia o conhecimento que ele estava me passando. Em 1, 2 meses eu aprendi coisa pra caramba, assim, enquanto os seniors do meu time estavam reclamando e resmungando que o cara não deixava passar os PRs, que ele pegava o mínimo detalhe, assim. Eu tava, tipo assim, brilhando os olhos, falando, caramba, olha o tanto de coisa que eu tô aprendendo aqui, olha o tanto de coisa que eu tô conseguindo enxergar de diferente só de mandar um PR pro cara revisar e trocar uma ideia com ele. Esse tipo de coisa foi algo que eu senti que me diferenciou muito, assim, até o cara, quando a gente conversou, assim, depois ele me elogiava muito em comparação ao meu time, ele falava que eu era o que mais ia atrás, assim, e tal, de melhorar, e ele via progresso, assim, em mim, então não era como se eu estivesse mandando um PR atrás do outro e os mesmos erros estavam acontecendo. Ele realmente enxergava a melhora e via como o que ele estava passando de dica era útil e valioso para mim. E eu acho que de última dica para ir de júnior para sênior rápido é você fazer entrevista, porque no fim das contas o que vai dizer se você é sênior ou não é você passar numa vaga de sênior. Então, eu passei numa vaga de sênior com 4 anos de experiência, então eu sou sênior. Então, para alguma empresa eu posso ser pleno, para outra eu posso ser júnior, para algumas eu posso ser sênior, mas atualmente o meu cargo é de sênior. Uma coisa que eu fiz muito na minha carreira, assim, foi de estar sempre fazendo entrevista, sempre tentando aprender, sempre tentando melhorar. E o que eu deixo de recomendação para você é a mesma coisa, de não ficar estagnado onde você está, porque a nossa área é uma área muito dinâmica e eu acho que o jeito mais fácil de você conseguir salários melhores e cargos melhores é você trocando de empresa. Eu não digo de você trocar de empresa a cada, sei lá, 3 meses, 5 meses, coisa assim, mas não fique satisfeito onde você tá. Fique satisfeito onde você tá, agradeça onde você está, porque você tá empregado, você tem um salário bom, às vezes são coisas que são valiosas. Eu sou muito grato onde eu tô e sou muito feliz onde eu tô e muito satisfeito, mas eu sou ambicioso e eu sempre quero, eu sei que eu consigo chegar mais longe. Em todas as empresas que eu passei, eu sempre fui muito feliz, sim, eu não tive experiências ruins trabalhando, mas eu sabia que eu conseguiria empregos e salários melhores. Foram coisas, assim, que eu sempre fui muito atrás. Eu agradeço as escolhas que eu tomei no passado, então busque fazer entrevistas, busque empregos melhores, busque condições melhores, aprenda com o que você precisa para passar nessas empresas
estude o que você precisa. É número, é ir atrás de entrevista, é ir atrás de processo seletivo, que uma hora você só precisa de um sim. Pode, sei lá, ter feito 1000 entrevistas, se vier um sim, você tá com um emprego garantido. E ainda sobre entrevistas e trocar de emprego, acho que uma coisa que me ajudou muito na minha carreira também foi não ligar só pro dinheiro, apesar de o dinheiro ser uma parte importante do trabalho e uma coisa que eu sempre fui bastante atrás, assim, sempre... Acho que eu não colocaria sempre fui bastante atrás, mas uma coisa que eu sempre almejava foi ter salários melhores, mas eu diria que pra mim, pessoalmente falando, o que foi mais importante para eu ter um desempenho bom e eu ser um bom profissional foi buscar empresas e times que eu me sentisse bem. Eu sempre coloquei acima do dinheiro o meu bem-estar, tanto bem-estar físico, mental, de trabalho, psicológico e tal. Eu lembro que no meu começo de carreira, assim, no meu primeiro 1 ou 2 anos de empresa, eu recebi propostas para ganhar mais, ganhar até o dobro do que eu estava ganhando na época, mas eu decidi não ir porque eu gostava muito da empresa que eu estava antes, mesmo ela não pagando tão bem assim, mas o pessoal que estava lá e o clima de trabalhar lá era muito gostoso, enquanto que da outra empresa que tinha oferecido o dobro para ir para lá, eu tinha escutado coisas muito ruins assim, de que não era um ambiente bom de trabalhar e tal. Foi algo que durante a minha carreira eu tentei fugir dessas empresas, assim, de meio red flag, assim, que a gente não tem certeza de que é um ambiente bom ou fala mal e vai só por dinheiro. O dinheiro foi algo que veio meio como consequência das minhas melhoras e da minha busca por ser um profissional melhor, mas ele não era a minha prioridade, assim, a minha prioridade era buscar ambientes em que eu estivesse bem trabalhando. O resto veio junto. E você, o que você acha que faz diferença em um dev? O que você acha que faz um dev ir de júnior para sênior? Quais são umas características que você considera boa em alguém? O que você vê alguém fazendo que você acha que vale a pena fazer também? Deixa aí nos comentários.